A nota da governação João Lourenço eu diria 8. 8, nota 8. Olha, poderei dar um 7. 7. 5% até. Olha, por mim eu dou nota 0. Nota 0 porque o que ele prometeu não cumpriu. De setembro de 2017, a Praça do Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto acolheu as centenas de testemunhas entre individualidades nacionais e estrangeiras que testemunharam o ato inaugural do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, o terceiro da República de Angola como nação independente desde 11 de novembro de 1975. O presidente João Lourenço chegou ao poder com pouco mais de 60 anos. Nasceu no Lubito na madrugada do dia 5 de março de 1954, mas passou a infância no Bié, onde cresceu e estudou. Ainda adolescente, vem para Luanda. No alvorecer da nação independente, integrava as FAPLA e fez carreira militar. É governador em Benguela e no Mochico e, entretanto, casa-se com Ana Dias Lourenço. Tem 6 filhos. Assumiu desde cedo e publicamente que estava preparado para suceder a José Eduardo dos Santos. Esperou cerca de uma década e suportou alguns reveses políticos, afastado primeiro e recuperado depois como ministro da Defesa do governo liderado por Dos Santos. Enquanto isso, viu vários nomes serem apontados como prováveis para sucederem ao arquiteto da paz, mas seria ele o escolhido. E aqui está, no primeiro dia do seu primeiro mandato como presidente da República, eleito pelo MPLA, partido de que é vice-presidente. Também no partido iria suceder a José Eduardo dos Santos, mas isso é lá mais para diante. Assumo desde já o compromisso de executar as minhas promessas eleitorais, com políticas públicas que vão ao encontro dos anseios dos cidadãos, com uma governação inclusiva, que apele à participação de todos os angolanos, independentemente do seu local de nascimento, sexo, língua materna, religião, condição econômica ou posição social. Procurarei marcar este mandato por uma atitude responsável perante os problemas da nação. É importante que quem quer que venha exercer funções no Executivo se preocupe com esta missão, que deve comungar-nos a todos, para além da cor política ou das opções ideológicas de cada um. O interesse nacional tem de estar acima dos interesses particulares ou do grupo. É, pois, nossa responsabilidade a construção de uma Angola próspera e democrática, com paz e justiça social. O mais importante continua a ser resolver os problemas do povo. Mas isso não se faz apenas com palavras, mas sim com políticas públicas que respondam o melhor possível aos anseios e expectativas dos cidadãos, o que implica uma aposta cada vez mais séria no setor social, num contexto de crescimento sustentável do país. É o que nos propusemos fazer neste mandato, mesmo num contexto de crise financeira global. Pretendemos igualmente aprofundar o Estado democrático de direito, reforçando as instituições e propiciando o exercício integral da cidadania, com uma ação mais incisiva da sociedade civil. Prestaremos atenção à reforma do Estado, de modo a permitir o desenvolvimento harmonioso e sustentável do território e das comunidades, com a descentralização de poderes,
a implementação gradual das autarquias e a municipalização dos serviços em geral. Para tal, é imperioso levar à prática a palavra de ordem da diversificação da economia e do combate às assimetrias regionais. O combate à pobreza é uma prioridade incontornável. Vamos, por isso, apostar na criação de emprego estável e na distribuição meritória dos recursos disponíveis. A estrutura do Executivo será reduzida, de modo a garantir a sua funcionalidade, sem dispersão de meios e evitando o esbanjamento e o desperdício de recursos, que são cada vez mais escassos. Pretendemos que a reforma da administração pública esteja centrada na simplificação de procedimentos e na valorização do capital humano, de modo que permita reter os melhores quadros, através de uma política virada para os domínios da formação, motivação, remuneração e carreira dos agentes e funcionários públicos. É dever destes a resolução célere dos problemas e das necessidades dos cidadãos que recorrem aos seus serviços. A Justiça desempenha um papel central no resgate do sentimento de confiança nas instituições do Estado, porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. Ele começou bem. Em 2017, de 1 a 10, quanto é que eu dava ao presidente? Eu dei 9.5. Ontem, na entrevista, me perguntaram novamente quanto é que dás ao presidente? Eu dou 8.5. A nota da governação João Lourenço eu diria 8. 8? Nota 8. Olha, poderei dar um 7. 7. 5% até. 5%, 5%. Hoje, quase que não resolveu nada. Olha, por mim eu dou nota 0. Nota 0 porque o que ele prometeu não cumpriu. Eu, enquanto cidadã, tenho ainda dificuldades de saber de facto o que é que o presidente quer. Francamente, João Lourenço reprovou. Presidente, que vivam para sempre a memória e os ensinamentos do saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, com força do passado e do presente, de Cabinda ao Cuné num só, uma só, a luta, a vitória, a vitória! Distintos Viva o camarada José Eduardo dos Santos, presidente. Alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum, envolvendo sempre uma transgressão da lei e da norma de comportamento social. O nepotismo. Temos consciência de que essa não é uma tarefa fácil, porque vai encontrar pela frente interesses profundamente enraizados e pôr eventualmente em causa agentes públicos que colocam os seus interesses pessoais e de família acima do interesse público. Estamos em 16 de abril de 2019, quando José Eduardo dos Santos sobe a bordo de um avião da TAP, a companhia aérea portuguesa. Tem como destino Barcelona, em Espanha, depois de uma rápida escala em Lisboa. Não viaja na TAG, é um facto. E é uma mensagem, que só mais tarde seria claramente entendida. Dos Santos partia para o exílio. Esta passagem do hemisfério sul para o hemisfério norte marca o fim da transição política. A partir daqui,
a relação entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço é o que é. Os dois homens estão definitivamente de costas voltadas e por estes dias Barcelona é um centro relevante da oposição ao executivo angolano. O que também não se sabia nessa altura, apesar de dizem que João Lourenço tudo terá feito, incluindo deslocar-se pessoalmente ao Miramar para dissuadir o presidente emérito do MPLA e ex-presidente da República de Angola a não deixar o país num avião da TAP. A surpreendente decisão do ex-presidente da República se fazer transportar em aeronave comercial estrangeira em detrimento da própria companhia de bandeira TAG na sua deslocação à Europa contraria diligências protocolares e logísticas desencadeadas pelo Estado angolano nas últimas semanas, que pôs à sua disposição uma aeronave compatível com o seu estatuto, lamentava um comunicado divulgado pelo Palácio da Cidade Alta. O homem está profundamente magoado. Alguém desabafou em Luanda. Nessa altura, José Filomeno dos Santos, o filho mais velho, estava detido no Hospital Prisão de São Paulo, acusado do crime de peculato em atividades relacionadas com o Fundo Soberano de Angola e de branqueamento de capitais, burla e associação criminosa no caso do desvio de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Neste caso, acabaria por ser condenado em agosto deste ano de 2020 a 5 anos de prisão. Isabel dos Santos, a primogênita, depois afastada da Sonangol e de diversos projetos como o novo Porto do Dande ou a barragem de Cacula Cabaça, estava a viver fora de Angola desde o verão do ano anterior. José dos Santos, deputada eleita pelo MPLA, mandato que seria suspenso pelos órgãos de jurisdição do partido, também estava a viver no exterior. O ex-presidente já tinha dado sinais que algo corria mal entre ele e o seu sucessor. José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, não participou um tempo antes, a 23 de março, nas cerimônias do primeiro aniversário do Dia da África Austral, que coincide com a Batalha do Cuito-Cuanaval, uma das mais marcantes batalhas da Guerra Civil angolana. O homem que em abril de 2019 deixava Angola a bordo de um avião da TAP, disse numa entrevista a uma televisão portuguesa em 2013: como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Quem assistiu ao 6º Congresso Extraordinário do MPLA nos primeiros dias de setembro de 2018 sentiu a emoção que trespassou a sala cheia no Centro de Conferências de Belas quando José Eduardo dos Santos passou o facho do partido a João Lourenço. Muitas e muitos foram os que não conseguiam controlar as lágrimas. Mas os mais atentos sentiam a tensão no ar. Muitos sabiam que José Eduardo dos Santos só deixou a presidência do partido muito pressionado, empurrado mesmo. Dos Santos sabia que, perdendo o partido, perdia o que lhe restava de um poder que teimava em escapar-lhe entre os dedos. Também porque João Lourenço não estava disponível para quaisquer bicefalia, em teoria e muito menos na prática. Além do mais, já tinha na cabeça que o combate à corrupção, a falta de outros meios de eficácia, só seria efetivo se o imenso poder da família dos Santos fosse derrubado, pedra sobre pedra, até ser reduzido a escombros, mesmo que isso acarretasse custos políticos. O presidente estava determinado e, tal como o seu antecessor, queria ser o número 1 no país e no partido. João Lourenço foi eleito.
e a palavra eleito tem de ter sempre outra interpretação quando se trata do MPLA, presidente do partido, a 8 de setembro de 2018. No seu discurso, já como presidente do Partido dos Camaradas e com José Eduardo dos Santos na sala, João Lourenço foi muito claro nos seus recados. Naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número 1, contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido. A partir de então, o presidente é o M, e o M é o presidente. Para o bem e para o mal, apesar do programa sufragado nas urnas em 2017 ser o programa do MPLA de José Eduardo dos Santos. E o partido começava a mexer-se e a remexer-se para ficar mais à imagem do novo líder. A subida de João Lourenço a presidente do MPLA, a grande incógnita do 6º Congresso Extraordinário, passou um tempo antes sobre quem iria ocupar a vice-presidência do partido. Vários foram os nomes especulados, mas o novo líder propôs 2 listas, ambas lideradas por mulheres, uma encabeçada por Luísa Damião e a outra por Carolina Cerqueira. Fez-se a votação e saiu vencedora Luísa Damião, e como secretário-geral do MPLA surge Boa Vida Neto, um eduardista recuperado para as hostes lourencistas. Mas não durou muito. Numa entrevista a um semanário, Boa Vida Neto não conseguiu trair aquilo em que acreditava. Por ele, e de uma forma geral, todos os crimes de corrupção relacionados com os membros do partido estavam ao abrigo de uma lei de amnistia assinada por José Eduardo dos Santos uns meses antes de sair do poder. As palavras do secretário-geral caíram mal e também porque contrariavam os discursos do presidente da República e do partido. Boa Vida Neto acabou por cair e ser substituído após o 7º Congresso Extraordinário do partido em junho de 2019. Congresso que foi marcado pelo alargamento do Comitê Central do MPLA, com mais de 134 militantes, a maioria 61% com idades inferiores a 45 anos. O Comitê Central passou então para um total de 497 membros. Depois do alargamento do Comitê Central, também o Birô Político foi alargado, integrando cerca de 70 novos membros e entre eles alguns com cargos no governo, como Vera Daves, Marci Lopes ou Laurinda Cardoso e Sérgio Luther Riscova, na altura governador da província de Luanda. Neste 7º Congresso Extraordinário, ouviu-se pela primeira vez falar do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios.
PIME. O MPLA é uma máquina forte. Usa a mesma receita, mas acredita que o bolo vai sair diferente porque usamos uma colher nova para misturar os ingredientes. Porque se nós olharmos para a estrutura e o modo de agir do MPLA é o mesmo. O MPLA atua assim desde sempre. E por isso é que eu fazia referência a todos os comunicados do Birô Político do MPLA. Aquela mensagem foi feita durante o tempo de Agostinho Neto, foi feita nos 38 anos de José Eduardo dos Santos e continua a ser feita hoje. Aquilo parece copy-paste. Eu fecho os olhos, eu sei de cor e salteado. O Birô Político se revê, se identifica. Aquilo já é uma coisa estática. É que não há inovação. Portanto, não há dentro do MPLA a cultura de debate político. Não há confronto de ideias. O que há é uma corda, uma corrente em torno do presidente, independentemente daquilo que o presidente achar, é o que será. E, por outro lado, o presidente João Lourenço, quando foi eleito, ou durante a campanha eleitoral, repetiu diversas vezes que aquilo que ele estava a apresentar para os angolanos era o programa de continuidade do MPLA. De modos que o presidente percebeu que não podia dar tudo ao mesmo tempo. Que se desse tudo ao mesmo tempo, desmoronava o partido. Esse aqui é o problema. Ele se dá tudo ao mesmo tempo, desmorona o partido, porque percebeu que uma parte considerável, por exemplo, dos corruptos, estão todos no seu partido. E aí não é porque o meu antecessor fez isto, eu vou fazer o contrário, porque o contrário é mesmo estragar tudo. João Lourenço está a comportar-se muito mal. Está a fazer sofrer milhares de famílias. Muita gente deixaram Luanda, foram nas províncias porque não tem como sobreviver em Luanda. Acho interessante a capacidade de separar o presidente do resto sim, que o presidente é o titular do Poder Executivo, todos os outros são auxiliares, mas as pessoas conseguem avaliar negativamente os auxiliares, ou pelo menos avaliam melhor o presidente relativamente aos seus auxiliares. Isso é interessante. No discurso inaugural, de 26 de setembro de 2017, o presidente João Lourenço promete que a estrutura do governo será reduzida. E tivemos de esperar até os primeiros dias de abril de 2020, com o país em estado de emergência devido à pandemia da Covid-19, para o executivo angolano passar de 28 para 21 ministérios. Com algumas saídas a surpreenderem a opinião pública, como foi o caso de Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores, e um homem com quem o presidente articulava com relativa eficácia a sua política externa desde a primeira hora. Ainda no domínio das surpresas, temos a entrada no governo para um superministério Cultura, Turismo e Ambiente de Adjani Costa, a jovem bióloga premiada pelas Nações Unidas. Entretanto, foi nomeado Norberto Garcia, um ex-arguido num alegado caso de corrupção, a burla tailandesa, para diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente da República. O presidente exonerou o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, que foi substituído por Adão de Almeida, e o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, por sua vez, cedeu lugar a outra estrela em ascensão no universo do Partido do Poder, Marci Lopes, que ocupava o cargo de secretário do presidente para os assuntos políticos, constitucionais e parlamentares. E com esta remodelação governamental, o presidente assentou 17 ministros e 24 secretários de Estado a uma longa lista de exonerações que lhe valeram o epíteto de exonerador implacável. A primeira pessoa que exonerou, a 20 de outubro de 2017, logo nos primeiros dias de sua presidência, foi Carlos Panzo, então secretário para os Assuntos Econômicos da Presidência da República. Aliás, este cargo é um dos mais voláteis. Panzo
foi só o primeiro de pelo menos mais 3 secretários do presidente para os assuntos econômicos exonerados das suas funções, digamos que é o cargo que queima. Na equipe econômica mantém-se desde cedo Manuel Nunes Júnior, que vem de anteriores governos de José Eduardo dos Santos, sendo que são cada vez menos os ministros que foram nomeados por dos Santos que ainda resistem, num cargo que já teve várias designações, que agora é do Ministro de Estado para o Desenvolvimento Econômico, cedendo a área social que chegou a tutelar a Carolina Cerqueira, que deixou a pasta da cultura numa das remodelações cirúrgicas que o presidente foi feito ao longo de 3 anos. Algumas foram marcadas por algum dramatismo, como foi o caso da ex-ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória Francisco Correia da Conceição, que terá tentado suicidar-se após a exoneração. Mas se Nunes Júnior é um político resiliente, o experiente Asher Mangueira, ministro das Finanças, que vinha do tempo dos Santos, não resistiu depois de muito contestado pela opinião pública. Foi exonerado em outubro de 2018 e foi substituído por uma das suas secretárias de Estado, a jovem Vera Daves, secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, hoje a ministra das Finanças. Asher Mangueira foi nomeado governador do Namibe. Manuel Tavares de Almeida, o ministro da Construção e Obras Públicas, que na última remodelação acrescentou ao seu ministério o ordenamento do território, tem resistido a quase tudo e ao escândalo do chamado caso do Bairro dos Ministérios, um projeto em antes de ser já era devido a inúmeras irregularidades ainda hoje por esclarecer. Manuel Tavares foi consultor do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Também Diamantino Pedro Azevedo, com a pasta dos recursos minerais e petróleo, é um dos ministros que vem do tempo dos Santos e que resiste no executivo de João Lourenço, que está preso depois de julgado e condenado, ainda que com a decisão em curso, foi Augusto Tomás, o ex-ministro dos Transportes. Também exonerada e sob ela a cair em suspeitas de corrupção foi a ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto. As nomeações e exoneração nos governadores provinciais são frequentes. Uma das mais surpreendentes terá sido a nomeação de Sérgio Luther Riscova para o governo provincial de Luanda e igualmente surpreendente a sua exoneração menos de 1 ano depois de ter sido impulsado. As exonerações são praticamente incontáveis, passados os 3 primeiros anos de mandato e sempre, mas sempre, por conveniência de serviço. O presidente não dá mais explicações do que está para os muitos sobressaltos que tem vindo a provocar entre a sua equipa governamental, criando um padrão. Todos podem ser exonerados e só não sabem quando. A revisão da Constituição não precisa acontecer, rever a Constituição da página número 1 até a última página. Há aspectos fundamentais, há aspectos importantes da Constituição que, se não há consenso, se não facilitam o processo democrático, o processo de participação política, que podem ser revistos. Com que fim é que se faz uma revisão constitucional? Uma das questões é, por exemplo, essa coisa que nós temos na nossa Constituição, que não permite a participação de candidatos independentes. Isso é uma aberração. Pode ser, não tem de ser necessariamente. Ou seja, não pode obrigar a fazer. Não tem qualquer intenção. Minha opinião é, claro, os 3 grandes problemas foram a falta de vontade política, e aqui, sejamos honestos, o Executivo e o MPLA
enquanto partido maioritário, tem fortes responsabilidades neste sentido. Eu acredito que o consenso, para mim, é o mal menor. Eu acredito que não houve muito esforço em concluir essas tarefas antes. Repare, ainda até hoje falamos da criação de condições, e quando falava o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, ainda levantava os fantasmas da falta de infraestruturas, a falta de recursos humanos, que são problemas que nós reconhecemos existem, mas não precisa de levar 2 anos. Aliás, esses problemas não são de há 2 anos, são desde que Angola é independente. Portanto, havia-se consciência quando se dizia 2 anos, eu acreditava que iríamos trabalhar para superar estes problemas. E se repararmos, vamos supor que tivessem apoiado o pacote, ou que não tivesse havido o Covid-19, eu acredito que não iríamos realizar eleições em 2022, porque as condições não estavam criadas. Então, a Covid-19, eu acredito que vai ser a grande justificação para a sua realização, mas não acho que foi o fator determinante. O que faltou aqui foi claramente vontade política. Muito bem. You want something, you find a way. You don't want, you find an excuse. Você quer alguma coisa, você encontra um caminho para fazer. Quando não quer, encontra sempre uma desculpa. O MPLA assume que a realização de ações autárquicas é um imperativo nacional. Estamos aí por consenso. Nós queremos a realização de ações autárquicas. Prevê consenso também nesta lei, neste projeto de lei da institucionalização das autarquias. Como eu às vezes digo, no tempo certo e no momento certo. João Lourenço está a comportar-se muito mal. Está a fazer sofrer milhares de famílias. Muita gente deixaram Luanda, fora nas províncias, porque não tem como sobreviver em Luanda. João Lourenço prometeu empregos e não está a cumprir. Agora não sei o que se passa na parte dele, só isso para mim. Perdi o meu emprego, porque cancelaram tudo. Eu acho que fala-se de um plano de... uma política de criação de... A princípio tem a intenção de criação de 500 mil empregos. Eu acredito que só não se efetivou devido, como já disse atrás, a conjuntura econômica atual. Defendemos as liberdades fundamentais do cidadão. Defendemos a liberdade de expressão. Defendemos a liberdade de imprensa. Defendemos a liberdade de religião. A liberdade de reunião, a liberdade de associação, para citar apenas estas 5 liberdades consideradas fundamentais em qualquer sociedade que se diz democrática. Alguém tem a coragem de dizer que em Angola não existe liberdade de expressão? Alguém tem a coragem de dizer que não existe em Angola liberdade de imprensa? Com tudo o que se diz nos candongueiros, nos azulinhos, com tudo o que se escreve nos jornais de fim de semana a respeito da nossa governação, evidentemente que somos obrigados a concluir que existe em Angola quer a liberdade de expressão, quer a liberdade de imprensa. No crivo da sociedade, a comunicação social, pelo menos nesses termos. Tem que continuar no centro das nossas discussões. Mas a fusão do Ministério, não fusão, parece que isso não é determinante. Era bom que nós hoje tivéssemos um foco bem direcionado para aquilo que importa discutir, não é? Para aquilo que importa discutir. Eu gostava de deixar 3 notas importantes. A primeira nota tem a ver com o clima, digamos assim, o ambiente de relacionamento.
Isso não mudou. Ou seja, continuamos com o clima em vez de nós discutirmos as questões essenciais de alguma agressividade entre jornalistas, não é? Continuamos a ter as direções do Ministério, que apesar de serem pessoas da classe ou ligadas à classe, depois não têm aproximação suficiente dos profissionais e não criam as pontes para as mudanças que têm havido. Portanto, o diálogo, numa área onde o diálogo é fundamental, não tem acontecido. E não tem acontecido, não é de agora, não tem acontecido desde o tempo do Rablais, entrou a Carolina, entrou o João Mendes, tudo gente da classe, gente que partilhava conosco, colegas, ideias sobre as profundas reformas da classe, e depois, chegados a essas posições, e agora tem o engenheiro Manuel Homem, chegado a essas posições, depois o diálogo não anda. Portanto, isso é um problema para os jornalistas. Portanto, não há clima de diálogo aprofundado para todos nós refletirmos, e pelo contrário, há sempre barreiras, dificuldades, e isso eu acho que é um problema. A segunda questão que eu gostava de levantar é reconhecer que, genericamente, houve algumas mudanças em termos de conteúdo. Se nós compararmos com coisas da 4 anos, 5 anos, se nós compararmos com o desempenho da equipa anterior, do executivo anterior. Mas essas mudanças que estão a ocorrer ou que ocorreram não são o suficiente, não são suficientemente significativas para que o perfil do conteúdo da nossa comunicação melhorasse muito. Ou seja, continuamos com problemas de cobertura de questões ligadas ao interesse público, continuamos com questões de um caráter muito opinativo e pouco interrogativo da comunicação social, continuamos com uma agenda da comunicação social muito, eu estou a fugir à expressão partidarizada, mas não me ocorre outra, muito administrativa, não é? A administrativa é mais elegante. E, portanto, do ponto de vista do conteúdo, nós tivemos algum avanço, mas não o suficiente para nos pormos já em bicos de despejo. Portanto, há problemas. Os meios já fizeram um recorrido pelo contexto legal. E eu gostava de já entrar exatamente no cerne da questão. Estamos a falar de governamentalização da comunicação social. Sim, na verdade, depois temos de contextualizar isso. O mandato do presidente João Lourenço, portanto, coincide com uma lufada, uma chegada de ar novo na comunicação social. Portanto, todos nós testemunhamos neste país, portanto, que houve um momento em que algumas pessoas, ou muitas pessoas, até se apressavam nos seus afazeres para irem a casa assistirem noticiários das televisões. Houve um momento em que era moda ir a correr a casa, dava gosto de ouvir noticiários. Houve um momento em que a comunicação social abriu-se para a sociedade, foi mostrando, portanto, através da comunicação social, o país ficou a saber que aquela realidade cor-de-rosa que foi descrita no tempo da outra senhora não existia. Nós tínhamos um país completamente roto, um país rebentado, um país... Esse país foi sendo mostrado aos poucos. Mas não sei por que razão, por carga de razão, aliás, sabemos, aos poucos estamos vindo a assistir a uma preocupante inversão deste valor. A torneira está a ser fechada. A comunicação social está a voltar a ser fechada, está novamente, digamos, a regressar àquilo que sempre foi o seu paradigma, portanto, que é ser correio de transmissão do poder. Esse é que é o paradigma da comunicação. Está a voltar, e isso ficou agora de modo muito notório, agora por ocasião do 3º aniversário da investidura do presidente João Lourenço, em que a comunicação social fez de facto o papel de mera
correta transmissão do poder. Nós estamos a ver isso, e essa estratégia explica porque, agora torna-se mais claro, porque o Estado se precipitou em chamar para o seu controle algumas das empresas de comunicação social privadas. Porque está agora claro que não era exatamente por razões econômicas ou porque tinha pena do Estado. O Estado precisava dessas. Está agora a ficar provado que o Estado precisava dessas empresas para, digamos, para atrelá-las ao seu, digamos, arsenal de comunicação e de propaganda. A realidade está mostrando isso hoje. E isso é nocivo para o país. Nós temos de ter, sobretudo nós os jornalistas que temos já alguma idade, que temos responsabilidade, temos de ter coragem de dizer que a situação atual não é boa para o país, para as pessoas idolatradas, não é boa para ninguém. Se os 14 jornais fazem a mesma coisa, isso é liberdade de imprensa? Não, a liberdade de imprensa significa pluralidade de ideias, diversidade de órgãos de comunicação social. Diversidade significa eu tenho de ser proprietário de um órgão de comunicação social, o Tiago outro, o Sacher outro, a Jandira outro e a Conceição outro. Só isso é que vai fazer diversidade, porque eu tenho uma linha editorial, eu com a minha linha editorial tenho possibilidade de sindicar aquilo que o Sacher diz. Se o Sacher disser uma mentira, eu tenho a possibilidade de dizer ao cidadão que aquilo que ele está a dizer é mentira. Como? Eu dou a oportunidade ao mesmo cidadão de poder dizer o que não disse lá. Claro, ponto. Claro. É isso que faz a liberdade de imprensa. No primeiro ano do mandato, o presidente João Lourenço passou mais tempo fora do país do que dentro. A sua aposta na política externa foi evidente. A diplomacia econômica transformou-se numa prioridade. Angola abria-se ao mundo com o presidente a liderar os negócios estrangeiros. Em maio de 2018, fez uma importante viagem de Estado à Europa, à República da França e ao Reino da Bélgica. E dá início a uma nova forma de fazer diplomacia. Por essa altura, pede adesão à Organização Internacional da Francofonia e à Commonwealth. E tanto Emmanuel Macron como Boris Johnson disseram que sim. Nestas viagens, o presidente aproveitou para dizer que Angola é um país estável, acolhedor e com necessidade de investimento em praticamente todos os setores da economia. Há 150 empresários franceses primeiro e a 60 belgas depois. O presidente disse ainda: visitem Angola e venham conhecer o novo destino do investimento em África. Garantimos que ficarão encantados e atraídos com as oportunidades que vão encontrar. O apelo ao investimento estrangeiro e a reafirmação da firmeza do combate à corrupção em Angola foram temas recorrentes nas intervenções de João Lourenço nas suas viagens ao exterior. E viajou a quase 2 dezenas de países africanos. Foi 7 vezes à Europa em viagens oficiais, foi aos Estados Unidos, a Pequim e a Moscovo. E em janeiro de 2019 viajou até Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, para participar na Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável. Em junho de 2018, viajou até Joanesburgo para participar numa cimeira do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e à margem da cimeira encontrou-se com Vladimir Putin, o presidente russo, com Xi Jinping, o presidente da República Popular da China, e com Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia. Em setembro desse ano, o presidente de Angola faz uma visita oficial à China para participar do 3º Fórum de Cooperação África-China e voltou a encontrar-se com o seu homólogo chinês Xi Jinping. Em abril de 2019, também se reuniu uma segunda vez com Vladimir Putin, mas agora em Moscovo, a quem no Kremlin
condecora com a Ordem Agostinho Neto, a mais alta distinção angolana. Depois de um dos mais célebres e irritantes diplomáticos das relações entre Angola e Portugal, a propósito de um alegado caso de corrupção em Portugal, que envolvia o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, o presidente João Lourenço faz uma visita de Estado a Portugal em novembro de 2018, com uma intensa agenda em 3 dias, que incluiu Lisboa e Porto, depois do primeiro-ministro português António Costa ter viajado até Luanda, um pouco antes, em setembro. Em março de 2019, a tempo de assistir ao jantar privado de aniversário de João Lourenço, chega a Luanda o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. O Palácio da Cidade Alta recebeu inúmeras personalidades estrangeiras, como o presidente do Ruanda, Paul Kagame, em março de 2019, ou de Christine Lagarde, então como diretora-geral do Fundo Monetário Internacional em dezembro de 2018, para ultimar os detalhes do plano de ajuda financeira do FMI a Angola. Com os primeiros casos de Covid-19 assinalados no país, o presidente João Lourenço viajou à Namíbia em 21 de março deste ano, para assistir posse do presidente Eig Geingob. E se esta foi uma das poucas viagens oficiais deste ano do presidente, também foi das mais controversas. No plano econômico, o presidente assegurou durante o seu discurso de tomada de posse que no decurso dos próximos 5 anos, o seu governo deverá procurar fixar a taxa de inflação em limites aceitáveis e controláveis. Mas ao fim de 3 anos, o governo cujo mandato termina daqui a 2 anos, ainda está longe de manter a inflação sob controlo. Por exemplo, de acordo com dados disponíveis, o índice de preços do consumidor nacional subiu para 22,93% em junho deste ano, um acréscimo de 5,69 pontos percentuais face ao período homólogo. Na verdade, o presidente João Lourenço já encontrou uma economia debilitada, mas segundo alguns especialistas, a equipe econômica do governo ainda tinha como fazer melhor. Mas por mais esforço que o executivo se tenha disponibilizado a empreender, sobretudo no setor financeiro, a moeda nacional continua a desvalorizar-se a cada dia face à moeda estrangeira. Situação que tem reduzido o poder de compra das famílias e torna contraproducente o alargamento das taxas e a diversificação dos impostos, como o IVA, o IEC, IRT e o aumento das tarifas de água e luz elétrica. De recordar que vários economistas e empresários se manifestaram contra a aprovação do IVA e o IEC, tendo a empresária Filomena Oliveira se destacado nas críticas. A tarifa tributária é um assunto, o IVA é 14, ponto. A tarifa de importação é que é 30, 40, até temos ainda lá alguns 70. Mas isso é um assunto. Outro assunto é o imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo é que tem sido, por isso é que temos lá os 70, é 60 mais 10 de consumo. E é preciso não confundir mais as pessoas e criar mais dificuldades, que é o imposto justo, porque não é, porque vamos passar de 10 para 14, incluindo um de imposto de selo, por isso estão a incrementar mais 3%. Mas o nosso executivo e, sobretudo, os nossos jovens da AGT têm um problema gravíssimo, são surdos, não ouvem. João Lourenço fala em combate à corrupção, mas nós sabemos que o presidente José Eduardo dos Santos é o patrocinador da corrupção em Angola. O presidente José Eduardo Santos tem uma doutrina da acumulação primitiva de capital. A acumulação primitiva de capital, no contexto da ordem jurídica angolana, só pode redundar em práticas de corrupção e crimes econômicos, e não se percebe
como é que João Lourenço poderá efetivamente dar passos significativos em termos da luta contra a corrupção, quando o MPLA está atuado na corrupção até dizer basta. O presidente João Lourenço procurou sempre transmitir, desde a sua tomada de posse, que as dificuldades econômicas em parte resultam do excesso de corrupção e outros males conexos que graçam o país. Entretanto, não viu outro caminho senão encetar uma política de combate à corrupção, tendo para o efeito promovido a aprovação da Lei de Repatriamento de Capitais, no âmbito do qual se deu 6 meses de graça para quem fizesse o repatriamento voluntário dos fundos domiciliados no exterior, o que a oposição, na altura, considerou uma amnistia ou uma forma de branquear o capital colocado de forma ilícita no exterior do país, o que também deixou a de que o presidente não tinha interesse genuíno em ver as pessoas a repatriarem voluntariamente seus fundos, pelo facto de o chefe de Estado ter promulgado o diploma apenas 6 meses depois da sua aprovação. Face ao não retorno dos fundos domiciliados no exterior no âmbito da Lei de Repatriamento Voluntário, o executivo de João Lourenço reagiu submetendo outra proposta à Assembleia Nacional. Desta vez tratou-se da Lei de Repatriamento de Capitais e Perda Alargada de Bens, que também acabou por ser aprovada pela maioria do partido do poder, o MPLA. Neste âmbito, vários governantes e alguns empresários viram seus bens arrestados. O primeiro político e governante de peso a ser alvo do combate à corrupção foi o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, cuja prisão foi decretada a 21 de setembro de 2018. De seguida, no dia 24 de setembro do mesmo ano, a Procuradoria-Geral da República deu ordens de prisão para o ex-presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. E foi neste mesmo dia que o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes também acabou por ser detido no âmbito do combate à corrupção e outros males conexos. Em fevereiro de 2019, o antigo diretor-geral do Instituto de Estradas de Angola, Joaquim Sebastião, também foi detido depois de ter sido ouvido pelo Serviço de Investigação Criminal sob suspeita de ter cometido crimes de peculato. A este dirigente foram apreendidos 13 imóveis, 6 veículos, um centro de estágio de futebol no bairro do Sequele, em Luanda, e um complexo localizado no Kikuchi, contendo um campo de golfe onde são criados cavalos de raça, assim como uma luxuosa moradia em Talatona. A 31 de dezembro de 2019, a PGR angolana anuncia ter ordenado o arresto de quase 100% dos ativos da empresária Isabel dos Santos, desde participações na banca, telecomunicações, comércio e serviço de televisão por satélite. Entretanto, em janeiro deste ano, a imprensa portuguesa fazia eco do chamado caso Luanda Leaks, com documentos sobre os 18 meses de Isabel dos Santos à frente da gestão da Sonangol, e de acordo com esses documentos, se forem verídicos, a filha do ex-presidente de Angola terá lesado o Estado em uns quantos milhares de dólares. A PGR diz que são mesmo muitos milhões, 5 mil milhões de dólares, mais precisamente, mas não há consenso quanto a este valor. Depois de Isabel dos Santos, Carlos de São Vicente é outro empresário de peso que foi apanhado pela justiça, depois de ver uma sua conta de 900 milhões de dólares ser congelada na Suíça. Carlos de São Vicente também acabou por assistir ao arresto de todos os seus imóveis empresariais em Angola. Entretanto, o empresário está preso preventivamente desde o dia 22 de setembro deste ano.
Apesar de o caso de São Vicente ser bem mais recente do que o caso de Isabel dos Santos, o processo que envolve a filha do antigo presidente angolano tem ganho maior notoriedade a nível internacional em relação a todos os outros processos, não só pelo facto de ter perdido alguns bens no exterior, mas também por ser a pessoa que mais tem lutado para ter os seus ativos de volta. E insiste que a luta contra a corrupção levada a cabo por João Lourenço é injusta por, na sua perspectiva, ter alvos preventivamente selecionados. Os argumentos de Isabel dos Santos, que também são corroborados por diferentes líderes na oposição, ganham força sobretudo por causa do silêncio sepulcral que se faz à volta do caso de corrupção e ou favorecimento que envolve Deltrudes Costa, ministro de Estado e diretor de gabinete do Presidente da República. Com as leis viradas para alguns apenas e com proteção para outros. Assim nós não vamos fazer país nenhum. Mentira ou verdade? Foram poucos os que roubaram? Não foram poucos. Não foram poucos. Então, nós estamos-vos a dizer que a UNITA entende sim que aqueles que desviaram devem devolver os bens desviados ao Estado. Todos eles sem exceção, todos eles. Foi por isso que fomos nós os primeiros a tomar a iniciativa da lei do repatriamento de capitais, lei que o MPLA votou contra. E há muitos nomes que desapareceram da PGR, não se ouve mais. Já ninguém mais fala de alguns destes nomes. Nós não queremos uma justiça direcionada. Também não é bom o poder político perseguir cidadãos. Não é bom. Em muitos casos, a PGR tem agido tão logo toma conhecimento, por vezes através da imprensa, de uma determinada prática ilícita, mas no caso de Deltrudes Costa, não só a PGR nada faz, como o partido no poder, o MPLA, considera que as denúncias contra o diretor do gabinete do Presidente da República servem somente para beliscar a imagem do governo e de seu titular, João Manuel Gonçalves Lourenço. O que mais inquieta a opinião pública não tem tanto o que já se sabe, é o que ainda falta saber. Muitos são os que argumentam que Carlos de São Vicente não agiu sozinho. É a parte visível de um povo chamado Sonangol, onde os interesses conflituaram durante décadas sem que ninguém fizesse nada ou muito pouco. Isabel dos Santos diz que fez, mas recentemente Agnaldo Jaime, o responsável pelo regulador da área dos seguros em Angola, veio dizer que quem fez foi ele. Que vem sendo divulgado sobre vários outros processos semelhantes, a conclusão que nós chegamos é que o sistema, na ótica da acumulação primitiva de capital, criou aqui monopólios injustificáveis, transferiu o dinheiro de todos nós para pessoas que deviam ter, de facto, investido esse dinheiro cá, gerado riqueza, emprego e tudo mais. E o que aconteceu, lamentavelmente, não é isso. E o resultado é que o país está numa situação financeira que todos nós conhecemos, mas os que estão a pagar a maior fatura não foram convidados na hora do banquete, não é? Agora a fatura é para todos, parece que não tivemos alternativa, tivemos afinal. E a dúvida que fica é possível ou não reverter esses milhões todos que vão sendo descobertos de novo para o verdadeiro dono desse dinheiro, que é o Estado angolano, que somos todos nós. O combate à corrupção se mede pelo número de pessoas ou pela qualidade dos sujeitos que são arrolados por conta de crimes que tenham praticado. Mas existem pessoas que entendem que o combate da corrupção tem de ser feito dentro de uma estratégia mais ampla e não ser visto como a estratégia em si.
né? E a percepção que existe é de que o combate à corrupção é a estratégia, não é? E então, e talvez por conta disso existam todas essas falhas, e porque não há uma comunicação clara em relação às regras deste combate, não é? A percepção que as pessoas têm é que o combate não é um combate como tal, há corrupção como problema, mas há determinadas pessoas percebidas como agentes principais da corrupção, e isso é um problema. Estou a bordo do avião, do voo 7, do avião 777, estou todo nervoso, que acabou de chegar há pouco menos de uma hora de Lisboa, 653, e uma denúncia que eu quero fazer pública. Gente a ser usada, todos nós enquanto passageiros estão aqui, estão a chamar por nomes de filho de ministro, disso, daquilo, de ex-procurador, uma pouca vergonha, uma falta de respeito. Nós temos um filho, os filhos da Marinha não tem. Não, vem aqui! Chamem a filha do Laborinho pra vir também! Vamos chamar pra vir ficar aqui conosco! Isso não se faz! O Laborinho é quem? Isso não se faz! Portanto, há circunstâncias extraordinárias que podem levar a que entidades do Estado, o decreto não especifica a que nível, possam excepcionalmente cumprir determinadas missões no exterior do país. Caros compatriotas, o Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, por ter uma alta taxa de morbilidade e pelo seu enorme impacto social e econômico negativo em todo o mundo. O nosso país registrou até 23 de março os primeiros 3 casos positivos da doença, sendo todos angolanos provenientes do exterior, podendo-se assim considerar como casos autóctonos, o que pode levar à propagação rápida e exponencial da doença. Declaro o estado de emergência que entra em vigor às 0 horas do dia 27 de março do corrente ano. Deixar morrer aqui, é verdade. Olhem para nós, já passamos aqui a noite. E agora vamos ficar até quando? Até que horas? Olhem para nós. Nós somos mulheres que temos filhos em casa à nossa espera. Olhem para nós, angolanos, unam-se. Não nos deixem morrer aqui com fome, com frio. Os reumáticos já estão a tomar conta de mim. Olhem para mim, eu quero ir para casa. Não queremos ficar aqui, já é demais, basta. Olhem para nós. Queremos voltar para Angola. Queremos voltar para Angola. Queremos voltar para Angola. Queremos voltar para Angola. Fique em casa, porque vai haver, de facto, outro grau de intervenção. Esse é o nosso conselho. E repito novamente que a polícia não vai distribuir rebuçados nem chocolates. Nós vamos ter que intervir e temos condições preparadas para poder receber os infratores ao Covid-19. Enquanto aguardava, esse cidadão começou a sentir-se mal, a desfalecer, ao ponto de ter caído e provocado algumas escoriações na zona da cabeça. O mesmo foi socorrido prontamente. As causas da morte são patológicas. Não tem qualquer relação com o ferimento, porque, segundo o médico legista, o ferimento provocado pela queda, as pequenas escoriações, não tem qualquer relação com a morte. Centenas de pessoas protestaram este sábado em Luanda contra a brutalidade policial depois de um médico detido por conduzir sem máscara
ter morrido sob custódia. A polícia afirma que Silvio Dalla morreu de ataque cardíaco, mas o corpo surgiu na morgue coberto de sangue com cicatrizes na cabeça. Nas ruas pede-se justiça. Por simples motivo de não usar máscara corretamente ou não, mas está a ser dizimando muitos angolanos. Então nós pedimos a justiça contra todos esses angolanos que estão a ser dizimados nessa época toda. O senhor está a gostar de ser o nosso presidente?